Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Navarro, fundadora da Mova RH e Mova Business e Law, e também mentora de LinkedIn, entrevista e orientadora profissional ali para jovens na primeira escolha ou adultos, né, principalmente médicos que estão em busca ali de qual residência eu faço. E hoje eu e a Brenda a gente vai conversar um pouquinho de e aí, quem cuida de quem lidera? A gente fala muito do líder e dele cuidar da equipe, mas quem cuida desse líder, né, Brenda? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Se apresenta também. Boa. Bom dia, pessoal. Eu sou a Brenda, sou líder há quase 10 anos. Hoje eu também estou com a parte de consultoria para empresas e mentoria para líderes, então focado ali no desenvolvimento humano e organizacional. E hoje a gente vai falar dessa pauta importantíssima, né, Gabi? Que é isso de quem cuida de quem lidera. Bom, e aí para a gente começar nesse tema, eu acho que um ponto muito importante de começar falando é sobre o autogerenciamento. Porque quando a gente fala de um cargo de liderança, dependendo da empresa, do lugar que esse líder tiver, muitas vezes, de fato, o gerente que vai estar ali acima dele, o líder que vai estar acima dele, não tem o mesmo tempo suficiente para fazer um acompanhamento tão de perto. E o cargo de liderança, por si só, ele já exige um autogerenciamento, né? Então, acho de extrema importância, assim, algumas características que essa pessoa precisa ter, algumas habilidades que ela precisa se desenvolver ali, para que ela consiga exercer esse cargo de uma forma eficiente e que não seja tão dependente de um líder. Perfeito, perfeito. E acho que um outro ponto também para a gente pensar, né, nesse autogerenciamento aí da liderança é que não tem a ver só com desempenho e com gestão de tempo. Eu acredito que também tem o autogerenciamento, ele se perpassa muito por a questão de saúde mental, a questão de mapeamento do mercado. Então, no sentido de entender, estar antenado no mercado que eu atuo, na minha área, né, na minha especialidade que eu atuo, para onde esse lugar está indo, né, esse mercado, esse nicho, para onde ele está indo, quais são as tendências e conseguir linkar o mercado com o negócio onde eu atuo. E daí me preparar para estar pronto para esse mercado. Então, eu acho que o autogerenciamento não é só a gestão de tempo, né, um bom desempenho, mas é também se automotivar o tempo inteiro para se desenvolver. E isso não ser só algo da própria empresa, mas você consigo mesmo. Eu falo que mais do que nunca aquela frase de somos os CEOs da nossa própria história, da nossa própria trajetória profissional, se faz muito necessária, principalmente no autogerenciamento da liderança, porque eu tenho que ter essa noção de para onde as coisas estão indo, antever isso, me preparar e preparar a minha equipe e linkar tudo isso com o negócio para ser estratégico, Sim, né? eu concordo 100%. E até o ponto que você falou sobre a questão de, eu acho que hoje em dia a gente acaba olhando muito para essa questão da performance, que é extremamente importante, então a gente precisa olhar para o resultado, mas como você falou, eu acho que tem um dos pontos muito importantes antes disso, é que eu costumo falar assim, que o líder, se ele não, ele precisa se autogerenciar antes de gerenciar o time, né? Porque senão as coisas não funcionam. Não adianta uma pessoa que está ali desorganizada, não consegue cuidar das próprias demandas, não tem clareza do que ela quer, do que ela precisa, ela não vai conseguir liderar um time que está ali com ela. E aí, da parte emocional, o que eu acho importante é a questão da consciência emocional. Eu acho que esse é um dos pontos importantíssimos quando a gente fala de autodesenvolvimento. Essa parte da consciência emocional não vai ser algo que um líder vai chegar para outro liderado e falar, né? Então, a consciência emocional, ela vai de cada um. Então, assim, o que seria, basicamente? Pô, perceber ali quais são os momentos que eu tô um pouco mais tensa, o momento que eu tô mais nervosa, o momento que eu não posso passar essa emoção pro time. Ali em cargos de liderança, existem várias reuniões tensas que acontecem acima e que a gente não pode passar essa energia pro time. Então, como que eu faço para lidar com essa emoção, para conseguir fazer um equilíbrio e não passar isso pro time? Isso é uma característica muito, muito presente ali no autogerenciamento. Porque, imagina, seu chefe tá ali, você tá como líder, seu chefe vai lá, e acontece alguma cobrança muito forte sobre algum ponto, alguma coisa desse tipo, não vai ser seu chefe que vai ficar ali te ajudando, né? Tipo assim, ai, ó, cuidado para não passar isso pro time e tal. Não, você vai ter que ter as suas ferramentas de autogerenciamento para você conseguir filtrar aquilo e chegar de uma forma pro time muito diferente, assim, né? Então, acho que dessa parte da consciência emocional é extremamente importante, saber os momentos e como passar as informações ali para o time, em qual momento. Assim. Acho que isso é um ponto bem
bem presente nesse autogerenciamento. E uma outra questão da constância comportamental, como você falou. Essa parte do líder ter a própria atitude de buscar as coisas, acho que vai desse perfil também um pouco curioso, né? O perfil ativo. Hoje a gente está ali falando acho que é um dos temas que mais para frente a gente vai falar, mas da parte de como as gerações vão mudando, né? Como as pessoas mudam no ambiente de trabalho. E se o líder não estiver disposto a buscar informação, se atualizar, com a chegada também da IA e tudo mais, se ele não souber como usar isso a favor dele, buscar as ferramentas necessárias, eu acho que isso também é uma coisa que não vai partir tanto de quem está acima. Eu acho que tem que vir uma coisa muito mais dele de procurar essas informações e esse desenvolvimento próprio também. Até porque o papel da liderança muda, né? Quando o papel de liderança de um diretor é diferente do papel de liderança de um coordenador. Justamente nesse sentido, porque quando a gente é um coordenador, um gerente, a gente tem uma equipe de analistas, de estagiários, é nosso papel desenvolver essa equipe. Mas a partir do momento que a gente é diretor e abaixo nosso não são os analistas, mas sim já são gerentes, não é o nosso papel de desenvolvimento não é tanto pegar na mão como que é, né, dessa, vamos dizer assim, média gerência, né, Sim. média liderança. É muito mais de linkar negócio e de talvez um desenvolvimento mais de negócio do que nessa parte comportamental, É um né, cargo estratégico, né? Exatamente. E eu acho que um ponto legal para a gente lembrar, né, eu falo, ali devia ter no job description, assim como tem, ser proativo, ser curioso, né, saber negociar, enfim, todas as habilidades devia ter o autoconhecimento, porque acho que é extremamente importante na liderança o autoconhecimento, para justamente pelo que você falou. Então, como que eu vou lidar numa situação de conflito? Já saber quais são os nossos vieses inconscientes que existem. Então, Sim. como que normalmente eu lido em tal situação? Para não ficar reativo, para não passar para a equipe, né? Eu falo que, mais do que nunca, é extremamente importante o líder atual, da atualidade, ele ter esse autoconhecimento. Então, saber onde que o negócio aperta para ele, onde é mais fácil, onde ele lida melhor, onde ele não lida. Até porque isso vai ajudar de todas as formas. Vai ajudar, inclusive, numa contratação, de você ter uma equipe mais diversa, a partir do momento que você sabe quais são seus vieses inconscientes, né? Então, você fica mais vigilante, né? Exato, exatamente. E é importante porque agora, acho que cada vez mais o futuro, né, do trabalho, do mercado de trabalho, é cada vez mais ter pessoas mais questionadoras, ambientes mais questionadores. Acho que se a gente for fazer uma comparação de um cenário, talvez, de, sei lá, 20 anos atrás, porque a gente tem agora no mundo corporativo, pô, antes acontecia que você tinha ali um time e as pessoas trabalhavam pela ordem, né? Então, faz isso, faz aquilo, pronto, acabou e é isso. Hoje não, hoje a gente tem um pessoal que eles estão muito nas coisas, mas por que eu tenho que fazer? Mas o que isso vai me levar? Mas no que isso me desenvolve? O ser humano hoje está numa fase que é essa busca também pelo desenvolvimento. E aí, imagina, se você tem um time todo que está nessa pegada e o líder não está, isso acaba também derrubando toda a performance do time, porque aí não tem aquela coisa do espelho, né? De olhar para o seu líder e ver que ele está te apoiando, que ele entende o que você está fazendo e tudo mais. Então, acho que é de extrema importância todos esses pontos que a gente falou. E aí, acho que para dar sequência aqui, Gabi, eu acho que é legal também a gente falar sobre os riscos, né? Que a gente tem sobre não ter esse autogerenciamento, quando o líder não tem o autogerenciamento. Acho que algumas coisas a gente até acabou citando aqui de forma indireta, mas para reforçar, eu acho que um dos pontos, como a gente citou essa parte do emocional e tudo mais, eu acho que um ponto gravíssimo que a gente acaba vendo assim, isso acontecer muito nas consultorias, nas mentorias, enfim, é a parte de reatividade emocional. Então, o líder que ele não sabe ter esse controle, que ele não se conhece bem para lidar com as frustrações dele ali e tudo mais, ele acaba colocando isso para o time, né? Então, é muitas vezes daquela coisa do líder inseguro, do líder que acaba sendo mal educado, que não sabe motivar. Então, assim, muita briga desnecessária, briga no sentido de bronca, de falar num tom que às vezes não precisava, passar muita insegurança para o time, não confia em nada que o time faz ali, porque ele tem uma questão com ele e tal. Quando acontece alguma situação difícil, ele não sabe equilibrar. Então, todos esses pontos são coisas muito negativas que acontecem quando o líder não tem esse autogerenciamento também, né?
Perfeito, perfeito. E pensando naquele tópico, né, de analisar o mercado, analisar o nicho onde eu estou e me preparar para as tendências, a pessoa, o líder hoje que não faz isso, ele vai acabar ficando ali ultrapassado, né? E isso vai ter um impacto direto no negócio e na área dele, na performance da área dele. Então, né, seja a questão da IA ou qualquer outro tema, claro que nem tudo a gente tem como prever, não tem como a gente prever uma pandemia, não tem como a gente prever uma guerra, não tem como a gente prever nada disso, mas tem como a gente prever, né, se eu for fazer um comparativo, tinha como a gente prever de que as coisas estavam se tornando mais remotas. E se um líder ele não estivesse nem visto, nem ideia de como seria fazer uma gestão no remoto, de como trabalhar no remoto, esse líder, com certeza, ele sofreu muito mais para fazer a gestão desse time, para liderar e para criar processos e adaptar para o remoto numa pandemia. Ele sofreu muito mais do que aquele que podia ser que a empresa não estivesse no remoto, mas ele já estava olhando essa tendência de gestão. Então, não necessariamente significa que você estar antenado e se preparar e analisar e estudar, não significa que você vai incluir, né, na tua área aquela ferramenta, aquele modelo de gestão, enfim, ou o que for. Mas você ler sobre e entender que essa pode ser uma tendência te prepara a ser por exemplo, uma pandemia acontece. Então, por exemplo, IA. Tem muita gente que fala, acho que minha área não vai mudar. Tem outros que já falam, acho que minha área vai mudar bastante. A verdade é que não sabemos o futuro. Pode ser que mude muito, pode ser que não saiba. No fundo, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? Eu sou do time que acho que realmente muitas coisas vão mudar, mas eu entendo que eu não tenho como provar isso, que isso vai acontecer, né? Faz do nosso controle. Mas você entende que só o fato de estudar sobre, de me preparar, me questionar de o que uma área de recrutamento e seleção, o que uma área de RH pode mudar com a entrada de IA, né, no meio de atuação, que se o negócio virar, você concorda que estou muito mais preparado para aquele que, imagina, isso daí é modismo. Com então, porque certeza. se o negócio realmente virar, você está muito mais preparado. Se amanhã a empresa vira e falar assim, um cliente meu, por exemplo, ou se eu fosse o RH de uma empresa, virasse e viesse da diretoria. Olha, a partir de agora a gente vai ter uma equipe aqui interdisciplinar para introduzir ferramentas de IA para ajudar todas as áreas a automatizar algumas tarefas operacionais. Você concorda que se eu estou antenada sobre o assunto, fica muito mais fácil eu participar desse projeto, eu entender o que minha área pode se beneficiar com esse projeto, como implementar, como preparar minha equipe, fica muito mais fácil do que não acredito e nem sequer ter estudado sobre IA. Daí fica muito difícil, né? E daí parece que eu sou aquele líder que não aceita mudança, que não aceita inovação, que não compra o projeto da empresa. Então, por isso que eu falo, tem um impacto, inclusive, para o negócio e para a minha performance, né? Como liderança, como líder, né? Sim. A partir do momento que eu estou aberto às tendências. Exato. E até um ponto que você falou, assim, trazendo o outro olhar aqui, exatamente do que você disse. Que é assim também, o quanto isso mostra, vamos supor, né? Isso de já fazer as pesquisas, as tendências e tudo mais, de estar ali por dentro do que está acontecendo, e o quanto é mostrado na prática também, quando vem essa mudança, qual é a adaptabilidade que o líder tem, né? Então, assim, a mudança chegou, ninguém estava esperando, a pandemia, home office, enfim. Mas qual foi a adaptabilidade desse líder para falar, não, vamos arrumar aqui rápido, vamos ver o que a gente pode fazer, já estou vendo aqui mais coisas, mais ferramentas que vão ajudar a medir performance. Ou até questionar, né? Se não concorda, ou até questionar, vai ter mais recurso para questionar. Exatamente, sabe? Então, eu acho que é um ponto super importante, assim, e esses momentos de mudança, né? Óbvio que a gente está falando de coisas muito maiores aqui, tipo uma pandemia, a questão da IA e tudo mais, mas no dia a dia do líder, existem muitas mudanças que acontecem. As mudanças menores, que a gente acha que não vai ter tanto impacto, mas muita coisa acontece. Gente, quem, como líder, nunca passou assim, a pessoa que o seu melhor liderado pediu a conta, ou aconteceu alguma coisa, a pessoa não pode mais ir, ou então deu um problema de número, deu um problema de indicador, aconteceu um BO lá na diretoria e aí vai impactar no seu time. Acontecem muitas coisas na jornada ali do líder, que se ele não tiver essa adaptabilidade para ir mudando, para ir se adaptando, e aí, de novo, a gente faz um combão de tudo, né? A adaptabilidade, a pesquisa, porque se ele já estiver por dentro de coisas, ele já consegue se movimentar, né? E a consciência emocional. Então, ele precisa juntar todas essas coisas para ele conseguir
tocar o que ele precisa ali e lidar com aquele problema que vai acontecer no cargo de liderança, né? Então, eu acho que mais alguns riscos desses de quando quando o líder não consegue ter o autogerenciamento. Acho que ele acaba, de uma certa forma, ficando muito para trás, como você disse, acaba ficando para trás e perdendo o timing ali das coisas que são super necessárias numa liderança também. E além disso, eu tô só abrindo aqui, gente, você tá olhando para baixo, eu tô abrindo. Por conta que meu iPad acabou a bateria e eu não lembro os próximos pontos pra gente falar. Entendeu? Porque isso acontece, isso é o remoto, faz parte da adaptabilidade aí que a gente tem que ter. Então, eu consegui abrir aqui para lembrar que caso desse... Então, você já tá com essa habilidade, Gabi, já foi aprovada na habilidade de se adaptar e organizar o que precisa de forma rápida. Exatamente, né? E daí o próximo ponto pra gente falar é qual a diferença entre autogerenciamento e dar conta de tudo. Eu acho que faz toda a diferença, né? Porque autogerenciamento não é microgestão, né? As pessoas confundem muito isso. Como se, eu ter um autogerenciamento significa eu pegar tudo para mim e eu ter controle sobre tudo. E não. Assim como a gente falou, né, dessa importância do CEO da própria história, como líder eu também preciso estimular isso à minha equipe. Ele não ficar esperando o tempo inteiro eu falar para ele o que ele precisa desenvolver, mas ele poder se desenvolver sozinho. E isso só é possível se a gente também não fica fazendo microgestão o tempo inteiro. Porque eu estou ensinando o quê? Que aquela pessoa não é capaz de nada. Exato. Tem uma frase que eu amo muito e que eu me lembrei agora que a gente entrou nesse tema, que ela fala, eu não lembro exatamente, mas ela fala basicamente assim, que o melhor líder é aquele que ninguém sabe quem ele é dentro de uma empresa. Ou seja, ele tem um time que ele conseguiu desenvolver tanto aquele time, fazer o time andar sozinho, que quando acontece um problema, ninguém da empresa sabe quem é o líder daquela área, porque o time dá conta, o time vai, assume o problema, resolve a situação. Então, isso, gente, não quer dizer que ele tá largando o time. Ai, meu Deus, tá lá, né? O relente, ninguém tá olhando. Não, não é isso. Mas ele tá dando as ferramentas que o time precisa para trabalhar e também o apoio que precisa. Isso significa que ele confia no time para que o time ande sozinho e resolva os problemas, e nisso ele vai desenvolvendo, né? Porque, como você falou, Gabi, eu acho que isso é muito confundido, né? Essa questão de deixar o time ali andar, essa coisa do controle. E isso também pode impactar de uma forma muito comum que a gente vê hoje das empresas, com o burnout de líderes, né? Porque acaba virando uma sobrecarga para ele. Então, ele começa a fazer um movimento ali dentro do time em que as decisões não são tomadas sozinhas, em que tudo precisa de um ok por conta de um microgerenciamento, onde tudo ele quer centralizar, quer ter o controle e tudo mais. E muitas vezes o líder ele acha que ele está fazendo um bom trabalho dessa forma. Eu acho importante até ressaltar que, assim, é normal passar por essa fase na liderança. Isso não quer dizer que, nossa, eu sou um líder horroroso, nunca mais eu consegui me desenvolver. Não é isso. Mas quando a gente vira líder, a gente tem essa ilusão de que o líder ele precisa tomar conta de tudo, ele precisa olhar para tudo, ele precisa, né? Então, acho que é importante isso de entender que a liderança é você deixar o time andar sozinho. É igual pai e mãe ensinando o filho a andar de bicicleta, né? Você fica ali dando uma olhada, ver se vai cair ou não, mas chega uma hora que você tem que soltar e a pessoa tem que ir. E se acontecer alguma coisa, se acontecer um tombo, alguma coisa vai ser à frente, você não vai abandonar, você vai lá, ver o que dá para fazer, resolve a situação e a vida segue normal, entendeu? Então, eu acho que, nossa, esse é um tema, assim, super importante, porque muitos líderes confundem muito essa coisa do o dar conta de tudo, né? De achar que precisa cuidar de todas as coisas sozinho. É que eu acho que a gente tem uma cultura que é muito paternalista, né? De confundir muito o papel do líder como se fosse do pai e da mãe. E até hoje também, até a própria, não sou mãe, mas até a própria educação tem se criticado um pouco disso, né? Desse pai que ele super abraça tão colo, né? Ensina dele. Assim, porque acolher é importante, mas abraça tanto que não deixa a criança se desenvolver. Que é isso, tipo, caiu. O que eu posso aprender para... Dando um exemplo agora. Putz, acabou a bateria do meu iPad que eu deixei aqui para pensar nas nossas perguntas. Que bom que isso aconteceu, porque eu vou ficar atenta. Acabou a bateria, eu devia ter colocado o carregador antes. Então, eu só posso fazer isso agora imagina, se eu tenho um líder que ele já me perguntou, e aí, como é que tá a bateria do teu celular? Porque olha, do teu iPad, porque olha, você vai olhar pelo iPad para as próximas perguntas para vocês se guiarem no roteiro de vocês. Nem deixou o problema acontecer. E isso é importante não só
para eu aprender e não acontecer mais, como inclusive para as minhas próprias sinapses de desenvolvimento. Né? De, aconteceu isso, o que eu posso fazer de diferente? Eu estou sendo crítica de uma forma positiva comigo mesmo, né? Sim. Uma autopercepção, o que eu poderia fazer diferente da próxima vez para que não aconteça isso, né? Então, isso é só quando a gente deixa o problema acontecer, né? Eu acho que não é ir lá o líder e também meter o dedo, não é isso. Mas, tipo, não, estamos juntos, vamos aguentar a bronca junto. Mas e aí, o que a gente podia ter feito diferente? E deixar essa pessoa, não necessariamente o que o líder faria diferente, significa o que o liderado traz, mas porque cada um tem o seu ciclo de desenvolvimento, o teu momento, a tua forma de ver as coisas, né? Então eu acho que, e daí de novo, eu vou entrar a importância, né, da mentoria, com a liderança, porque muitas vezes a gente carrega isso da nossa educação, de ser mais centralizadora, de ser mais, até mais ter controle de tudo, não no sentido, né, negativo, uma pessoa controladora. Mas sim, eu preciso ter controle sobre as coisas, porque às vezes a história de vida que eu tive, a educação que eu tive, né, e eu acabo perpassando isso para a equipe. Então, eu preciso estar atento. Claro, vai ser muito mais difícil para uma pessoa que sempre foi controladora em tudo na vida dela, né? Para ela se reorganizar. Agora, talvez para essa pessoa seja mais difícil, é um trabalho muito mais demorado de mentoria, né? De entender de onde isso vem, por que isso acontece, de poder fazer essas mudanças. Para outros, isso talvez seja mais simples, seja algo assim como o cabo aqui. Putz, né? Não estou deixando a minha equipe se desenvolver, preciso largar mais. Deixar eles um pouquinho mais, tomarem as decisões, e eu estou aqui do lado deles, por mais que eu não faria essa decisão nesse momento. Mas se a equipe entendeu isso, e vou até além, né, Brenda? Porque também hoje carreira tem mudado. Antigamente existia a carreira em Y, né? Que eu vou ser especialista ou eu vou para gerência, para coordenação e tudo mais. Hoje a gente já fala em carreira em nuvem, que é o quê? Em alguns momentos eu sou líder, em outros não. Principalmente a galera mais de tecnologia que trabalha por squad. Sim. Em um projeto eu sou líder daquele projeto, em outros não. E aí? Então a gente precisa estar pronto, né? E ter essa flexibilidade maior também, né? Sim. Com certeza. Eu acho que a longo prazo, assim, acho que a gente já vê muito isso no mundo, no corporativo e tal, mas a longo prazo, eu acho que cada vez mais a liderança ela vai virar meio que uma característica para o profissional, sabe? Uma habilidade nova ali para aquele profissional, seja ele líder ou não, entendeu? Até porque, como você falou, hoje em dia a maioria das empresas, principalmente quando a gente fala de tecnologia e tudo mais, mas são muitos projetos, são muitos trabalhos apartados, e cada vez mais tem esse movimento do líder ir colocando ali pessoas do time para ir cuidando de cada coisa. E aí, se você não tiver essas características, essas habilidades que a gente está falando aqui, isso acaba ficando mais difícil. E não no sentido de, poxa, eu não sou líder, mas preciso ser líder. Não, não é isso, mas isso pode, a longo prazo, te colocar num passinho ali que você não vai ser tanta prioridade, né? Imagina, você tem 2 profissionais ali para serem contratados. Um já participou de projeto, já teve sucesso, já fez um monte de coisa, sabe como fazer uma boa comunicação, sabe ter ali aquele autocontrole emocional e tudo mais. E o outro é técnico, 100% técnico. A empresa vai escolher o que tem mais habilidades nessa parte emocional. Então, isso é uma coisa que o mercado vai pedir daqui para frente. Não é uma coisa que, porque agora o pessoal quer. Não, o mercado vai pedir isso, porque, de novo, a gente está entrando num lugar. Acho que é sempre importante lembrar, né, Gabi, que a gente está passando quase que uma quarta revolução industrial, né? De tipo assim. Muita coisa mudando, muita tecnologia, muita informação, e o mundo está pedindo esse movimento de estar aberto, de saber equilibrar as coisas, de saber questionar, de perguntar mais e tal. Então, acho que entender que esse não é um movimento só corporativo, é um movimento mundial que, obviamente, vai chegar no corporativo. Na verdade, a gente está falando de carreira, né? Exatamente. É isso, carreira. E a carreira, ela acaba acompanhando todas essas revoluções e as mudanças e a forma de se trabalhar, né? E a gente precisa trazer a carreira como nossa responsabilidade, né? Como nós somos os protagonistas, né? E não a empresa, a instituição que eu estou, mas nós somos protagonistas. E assim, também tudo bem falar, não, mas eu tenho um perfil mais de
de liderar projetos, de não liderar pessoas, mais talvez especialista, mais técnico. Não tem nenhum problema, mas a gente precisa ter essa consciência, principalmente para onde a gente vai trabalhar. Então, entender muito bem qual é a cultura daquele lugar e o que se espera. E daí, talvez, vai ser outras empresas que façam sentido para esse perfil que é mais técnico, que é mais especialista, e não a empresa que, sei lá, estou participando de um processo seletivo. Então, é muito importante, eu falo, né, a partir do momento que a gente tem essa autoconsciência sobre carreira, porque o autogerenciamento é isso também, né, é essa gestão pessoal, né, de carreira. E daí, a partir do momento que eu tenho lá essa clareza do que eu quero, do que eu busco, do que eu concordo para minha trajetória profissional, fica muito mais fácil eu acertar uma empresa que eu vou ser feliz, que eu vou, né, ter match ali cultural. Então, eu acho que isso também é bem importante, né? Essa consciência para saber qual lugar faz sentido. Porque, como você falou, assim, eu acho que muitas vezes o profissional acaba se confundindo, achando que, eu acho que isso que você falou é muito importante, da importância da mentoria e dessa orientação de carreira, porque eu acho que muitas vezes a gente esquece que as coisas precisam ser moldadas de acordo com o ambiente, né? Então, pô, se a gente for falar assim, por exemplo, você tem um foco ali também na parte de médicos e tudo mais, né? Se a gente fala de carreira para um médico e fala de carreira para alguém que está na tecnologia, são coisas totalmente diferentes, né? Então, assim, totalmente diferentes no contexto, no ambiente, mas no que vai precisar ser feito, é que nem você está falando, a gente precisa saber o ambiente que a gente está, para que a gente tenha clareza de onde a gente quer chegar e o que precisa fazer, porque também, né, as coisas vão mudando e tudo mais. E eu acho também que só voltando aqui um pouco no tema dessa live que a gente está falando sobre quem cuida de quem lidera, só para reforçar que, se vocês forem perceber, quem cuida de quem lidera é o próprio líder. Então, é a própria liderança. O que a gente está tentando passar aqui é justamente isso, as ferramentas que a gente tem para que a gente consiga se cuidar como líder, né? Então, acho que é importante reforçar isso, porque se você veio numa busca de uma resposta assim, ó, é o fulaninho que cuida de você, pode culpar ele se alguma coisa der errado. Esse fulaninho é você. Então, assim, você que precisa se autodesenvolver e desenvolver essas habilidades para que você consiga cuidar de você mesmo, antes de você cuidar do seu time, né, Gabi? Exatamente, exatamente. E até essa gestão da vida integral, né, também. Então, não adianta eu só performar, trabalhar, fazer um autogerenciamento do trabalho e esquecer do autogerenciamento da minha vida pessoal, com amigos, com meu esposo, com, né, minha família. É extremamente importante esse gerenciamento também, autogerenciamento, para você falar que você tem um bom autogerenciamento, não é só no trabalho, mas é da vida integral como toda, né? Porque eu falo, as pessoas acham que, não, eu tenho uma boa gestão de tempo, eu dou conta de tudo. Não, se você está negligenciando sua saúde, se você está negligenciando seus amigos, se você está negligenciando sua família, você não tem uma boa gestão de tempo, você só está focando no trabalho, é diferente, entendeu? Então, você pode performar muito bem no trabalho, mas isso não significa que você tem, uma boa gestão de tempo. Então, acho que também é muito importante a gente lembrar, né, dessa questão integrativa, que cada vez mais também, e até como líder, precisa ter essa visão integrativa para si e para a sua equipe, porque cada vez mais isso, de novo, tendência, isso vai ser exigido, né? Tá aí a NR1 falando agora, não é só mais uma questão de saúde mental, né? Não é só mais a questão de ergonometria, que a gente vai ter que entregar relatório, que a gente vai ter que fazer auditoria, que a gente vai ter que fazer pesquisa, né, ou de segurança do trabalho. Agora envolve a questão psicossocial, ou seja, saúde mental, a questão de assédio, a questão, inclusive, saúde financeira, porque isso impacta completamente a saúde financeira, né, individual do profissional, dar essa educação financeira. Então, está mostrando no mundo organizacional quanto as coisas são muito mais integrativas, que é aquilo que eu sempre falei. Não adianta, a gente achar que a gente chegou no trabalho físico, passou pela catraca e a alma ficou, ela vem junto. Ou abriu o computador, a alma não está aqui, ela está junto. Por mais que a gente tente separar, e
separar, assim, né, trabalho com profissional com pessoal, eu nunca comprei essa ideia. Eu sempre falei que nós somos uma pessoa só, óbvio que, né, precisamos desenvolver coisas diferentes para Na saber. verdade, é maturidade. O nome disso é maturidade. As pessoas acham que divisão significa maturidade. Não, o que a gente tenta falar é as pessoas precisam ser maduras. E o que é uma maturidade? Muitas vezes, frente a uma situação, a gente não pode deixar os outros pratinhos caírem. Isso é a vida do adulto. Essa é a diferença. E daí as pessoas acham que vamos colocar em caixinhas. Não, isso é maturidade. Né? Exatamente, é exatamente isso. E aí eu acho que é legal a gente, indo para o próximo tema aqui, que é como esse autogerenciamento, essa postura do líder impacta na cultura e nos resultados, né? Que eu acho que uma coisa já vai ligando na outra, mas um ponto importante que eu queria falar disso, até para a gente entrar nessa parte de cultura, Gabi, é que assim, hoje acho que atualmente começou a ficar muito mais forte, talvez ali nos últimos 5, 6, 7 anos atrás, essa coisa da cultura, do ambiente de trabalho, de tudo que vai acontecendo e tal. Mas eu acho importante a gente saber também lidar com as culturas da empresa que a gente trabalha. Por quê? Vai acontecer muitos momentos da carreira em que a cultura que a empresa que a gente está, ou às vezes não é uma cultura forte ali, então não é uma cultura que gera impacto direto, né? Ou às vezes já é uma cultura, se você escolher bem a empresa que você vai, tiver bastante clareza e tal, você vai se deparar com uma cultura que você já queria, que você estava adaptado e tudo mais. E eu acho importante a gente falar sobre um tema que é pouco falado, mas que eu acho que acontece muito, que é, se você está dentro de uma empresa que não tem uma boa cultura, que o negócio não é do jeito que você funciona, saiba que você pode criar a cultura do seu time. Isso é uma coisa totalmente possível. Já passei por diversas empresas que, assim, faltava um pouco dessa cultura, ou às vezes já tinha uma cultura boa, mas eu queria intensificar ainda mais alguma coisa, e eu ajustava com o meu time, tomava as minhas decisões e fazia ali uma cultura. Era nítido que, assim, tem um time, aquele time ele tem uma cultura. E aí é importante ressaltar uns pontos que são: óbvio, a cultura ela não tem que ir contra nada do que a empresa coloque, né? Então é sempre importante você andar muito junto ali com o que a empresa está pedindo, mas a gente pode trazer muito lado, assim, a cultura até do autodesenvolvimento, do autogerenciamento, você conseguir desenvolver o seu time para que eles andem sozinhos também, porque isso acaba conversando de uma certa forma com o que a empresa quer e que com você, como líder, consegue se destacar muito também, né? Então eu acho que um dos impactos que a gente tem quando fala de autogerenciamento, pensando em cultura e resultado, eles andam meio junto, porque se você cria uma cultura de resultado, uma cultura boa, uma cultura que se desenvolve, automaticamente o resultado vem com essa sua postura do autogerenciamento e cuidar ali do teu time, fazer a cultura dele, e o negócio vai acontecendo de forma natural, né? Eu acho que esse ponto que você falou é super importante, né? Só vou frisar novamente, porque não é ter uma cultura diferente, mas talvez uma cultura mais forte com ali as suas especialidades, né, internas. Ela precisa estar alinhada com a empresa, com os objetivos da empresa. Mas eu até vou falar uma coisa, né? Acho que como RH, como psicóloga, a minha visão ela existe. Por mais que o líder ache que ele não está fazendo a cultura, gente, a cultura existe, você quer queira, quer não. A diferença é quando a cultura ela é desenvolvida de forma consciente, e claro, ela é mais assertiva, ela é mais forte, ela é mais bem trabalhada, ou se você não está fazendo, saiba que existe a cultura, você só não tem consciência dela, sua equipe só não tem consciência dela, mas ela existe. Porque a partir do momento que a gente tem um grupo de pessoas, existe uma cultura. E a cultura, Gabi, ela não as pessoas elas têm uma ilusão na cabeça de que cultura é algo que a gente vai programando e que ela é só positiva, só existe cultura positiva. Não é, gente. Cultura é o que acontece ali no time, que ninguém sabe nomear às vezes, mas pode ser uma cultura ruim também. Pode ser uma cultura péssima, assim. E às vezes alguns momentos bons, alguns momentos ruins. Vou dar um exemplo. O famoso jeitinho brasileiro. É uma cultura do Brasil. Para algumas coisas é muito bom. Isso, na verdade, está dizendo sobre criatividade. Para outros momentos, pode ser meio ruim, porque é sempre o jeitinho de dar uma burlada. Então, você entende como é a mesma cultura. Estamos falando de uma cultura, só que, claro, em vez de falar de uma organização empresarial, estamos falando, né, de um país. Mas a mesma cultura que em alguns momentos pode ser positiva e em alguns momentos pode ser negativa, e tudo vai depender de quando você vai usar ela. Né? Mas é uma habilidade que a maioria dos brasileiros tem. Não tem como se negar, né? Então, é nesse sentido. E outro ponto, cada vez mais tem que ser falado o quanto
Antigamente se falava, né, que a questão do employer branding, né, a marca empregadora era papel ali do RH e do marketing. Cada vez mais tem trazido o quanto é papel de todos. Por isso que a gente tem visto muito vídeos das empresas, os próprios profissionais participando, os vídeos engraçadinhos, não sei o quê, que rola no Instagram. Porque começou a se ter a ideia de que essa construção, né, dessa marca empregadora, e marca empregadora é o quê? É como eu vou passar essa cultura. Então, esse papel é de todo mundo, desde o estagiário até o diretor, o CEO, né? É de todos esse papel, e não mais só do marketing e do RH, né? Que sempre foi a briga de quem fica com quem. Eles podem ter a visão estratégica, serem os responsáveis por projetos, eles podem, mas o papel é de todo mundo, porque é o que você falou, é vivo, né? A cultura ela é viva. Então, o gestor que ele tem uma consciência disso, ele vai trabalhar isso a seu favor, vai ficar mais fácil trabalhar em recrutamento e seleção, vai ficar mais fácil entender qual é a cultura, quais são os perfis que dão certo e não dão certo naquele lugar, né, naquela empresa, tudo fica muito mais fácil, né? E vou te falar também um outro ponto, mesmo empresas que têm uma cultura forte, muitas vezes cada área vai ter a sua peculiaridade de cultura, porque às vezes vai ser necessário habilidades que em outras áreas não são, né? Exatamente. E até esse ponto, eu acho que assim, ainda existe, que nem a gente estava falando, né, uma ilusão dessa questão da cultura, e eu lembro até quando houve essa mudança, isso começou a ficar muito forte, que foi a questão dos valores, da missão, isso sempre existiu nas empresas, mas com a vinda das startups e tudo mais, isso acabou ficando muito assim, começaram a chamar, dar o nome de cultura e tudo mais, e às vezes em algumas empresas, né, quando a gente fala de cultura, é muito engraçado, porque às vezes vem um documento bonitinho, assim, do que é a cultura da empresa. Não, a nossa cultura é essa aqui, ó, a gente faz isso, a gente faz isso. Só que quando você passa ali um dia dentro daquela empresa, nada daquilo é colocado, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, cultura não é um documento que a gente faz, não é uma coisa, um manual, olha, isso daqui, a gente faz tudo isso aqui, e essa daqui é a nossa cultura. Não é isso, gente, é literalmente o comportamento do dia a dia, é o ambiente, é a forma como as pessoas se relacionam e tudo mais. E aí, Gabi, como você disse, eu acho que a cultura é uma coisa, assim, muito forte, não tem como a gente, como fala, não muda rápido, né? Não é do dia para a noite, mas ela é muito forte. Normalmente, ela é enraizada naquele lugar. Então, quando a gente tem um movimento de uma cultura que não é tão boa, coisas desse tipo, é importante frisar também que, se você estiver disposto a mudar essa cultura, é um trabalho que você tem que fazer. É aos poucos, né? E não vai ser um trabalho só do líder. Não vai ser só do líder. Aí entra essa parte que você comentou. É o time inteiro, é a empresa inteira que tem que comprar. Por isso que quando eu falo assim, se você está numa empresa que não olha tanto para essa parte de cultura, eu defendo muito a ideia de que ainda é muito importante você tentar no seu time primeiro ali. Por mais que você vai ter vários problemas, de tipo assim, pô, mas aqui no nosso time você está falando sobre a questão de confiar um no outro, da transparência e tudo mais, mas quando eu vou falar com o meu RH, eu estou sendo enganada. Quando eu vou falar com o meu RH, é a cultura dando embate da empresa que você está com o time que você tem, né? Então essas coisas vão acontecer, e que nem a Gabi falou também, a cultura, às vezes, ela vai se moldando dependendo do setor ali, do time, do que cada um precisa. Mas eu acho que é um ponto extremamente importante de pensar como a nossa posição impacta diretamente nisso, assim, sabe? Então, pensem que, assim, se você hoje é um líder que faz microgerenciamento, que você fica ali, não tem confiança no seu time, que você não faz nenhuma questão de reduzir os ruídos nem nada, você está criando uma cultura. E a cultura é invisível e ela fica enraizada. Então, ela existe. Você querendo ou não, você querendo olhar para essa pauta ou não, ela tá ali e ela tá impactando no seu resultado e na cultura que você está fazendo ali com o seu time. Então, mais um ponto de extrema importância, assim, de você conseguir juntar tudo isso que a gente falou, dessa questão do autogerenciamento, da questão emocional, de estar atento, de estar sempre olhando para a inovação e tudo mais, porque isso vai impactar na cultura do seu time e, consequentemente, no seu resultado também.
Sim, você sabe que na mentoria de LinkedIn muitas vezes eu falo, né, muitas vezes não, eu sempre falo para os meus mentorados, pergunta na entrevista com a RH de como é que é a cultura da empresa e pergunta de como é que é aquela liderança. E depois que você estiver conversando com o líder, pergunta para ele qual que é a cultura da empresa e de como que ele vê a cultura da equipe dele. E eu falo, se existir uma diferença muito grande entre o que o RH está falando e aquele líder está falando, fique com um olho um pouco atento, né? Porque, assim, é o que você falou, a gente pode, como líder, construir, mas não pode ser muito oposta. Se tiver Exato. muito oposta, provavelmente você vai estar... Você está entrando numa empresa que vai ter um Cada um vai atrito. falar uma coisa. Cada pessoa vai falar uma coisa, você vai viver em atrito. Então, é importante ter essa percepção do que cada um fala e também escutar muito o que o RH fala daquela liderança, Exato. né? Então, como é que é o estilo de liderança daquela pessoa? Porque a gente vai perguntar para a pessoa qual é o teu estilo de liderança, a pessoa vai falar só coisas boas. Mas se a gente pergunta para o RH, ou se a gente olha o mercado, vê as notícias, isso fala um pouquinho também do estilo de liderança, né? Então, novamente, eu estou falando que da gente ser responsável pela nossa própria trajetória profissional e, ao mesmo tempo, ouvir um pouquinho qual é a cultura da empresa, entender se aquele lugar é para mim. Exatamente. E aí até a situação assim que eu trouxe sobre às vezes você está numa empresa e tudo mais, é muito no cenário do líder que já está naquela empresa e no momento ali ele quer ainda se desenvolver, ele quer manter, ele quer ficar, ele precisa arrumar alguns caminhos para que ele consiga ajustar ali o time, o resultado e tudo mais. Mas se você estiver num momento ali, os alunos mentorados da Gabi estiverem ali no momento de escolher uma nova empresa, gente, olhem muito para isso. Porque Que, na verdade, os alunos é só para orientação profissional. O LinkedIn não, é só um escolha de profissão, o outro é mentoria de LinkedIn, tem que ficar no mercado mesmo. A parte da mentoria ali de carreira, mas eu acho que... E esse é um movimento, né, Gabi, que você pode falar muito mais até, para você ver como que tá essa mudança de geração das pessoas, do olhar, não só de geração, mas o olhar das pessoas com o trabalho. Me fala você, quando foi que numa mentoria ou algo assim, as pessoas se preocupavam com cultura da empresa. Eu acho que antigamente o negócio era assim, quanto paga o que eu tenho que fazer. Hoje em dia as pessoas estão olhando para isso, tanto o funcionário, o candidato, quanto a empresa está olhando também para você e para saber qual que é a sua cultura, qual que é a sua postura, como que você se relaciona, né? E o motivo disso é justamente por conta de retenção e saber contratar, né? Então, hoje eu tive uma mentorada de LinkedIn que ela era já gerente de compliance. E esse era um dos pontos. O gestor mudou, a cultura da área mudou, e ela começou a se questionar e daí olha como é muito louco, né? Ela começou a se questionar até se aquele não só aquela empresa, mas se aquela área era para ela. E daí a gente entendeu que tipo, não era uma questão de área, era uma questão de que mudou a liderança, mudou a cultura e aquela cultura não fazia mais sentido para ela. Né? Então, para você ver o quanto o impacto de uma cultura tem no sentido de carreira de uma pessoa, no sentido de desenvolvimento dela, do que ela busca profissionalmente. Então, não tem só no sentido para a empresa de reter e de contratar uma pessoa que fique, que se adapte, mas também do próprio sujeito, do próprio indivíduo, dele se questionar se aquela área era para ele, se ele não tinha que fazer uma transição de carreira. E daí a gente entendeu que não era uma questão de transição de carreira, era uma questão de que aquela cultura daquela área mudou, porque a liderança mudou, e não fazia mais sentido aquele lugar para ela. Né? E o ciclo se encerrou, é algo muito diferente. E sabe um outro ponto também, só para a gente finalizar essa questão de cultura, um dos serviços da MOU vai fazer diagnóstico organizacional, que é uma pesquisa onde a gente avalia gestão, processos, cultura, saúde mental, diversidade, enfim. E, claro, quando eu estou falando de processos, gestão, cultura, eu estou falando de cultura, né? Não tem como, né? Da experiência do talento, proposta de valor do talento, eu estou falando de cultura. E é muito louco como você vê que diretoria é liderança é outro e abaixo os analistas é outro. Parece, às vezes, 3 empresas diferentes. E isso não é bom, quando parecem 3 empresas diferentes. Uma coisa é cada um tem sua peculiaridade. Até porque são desafios diferentes, né?
né, equipe de C-levels é diferente de média gerência, que é diferente dos analistas, óbvio. Mas outra coisa é quando é uma cultura completamente opostas. E daí a gente tem um problema, o quê? De comunicação, a gente tem um problema de performance da própria empresa, né? Não performance individual, mas de desempenho da empresa. Porque cada um está vendo uma coisa de uma forma, e o que é pior, muitas vezes a diretoria acha que aquela é a cultura que ela vê. Né? E o diagnóstico é legal por isso, porque daí você mostra em números. Você está entendendo que todos vocês me deram essa resposta. Aqui, quando eu fui para os analistas, já são outra. E quando eu fui para a liderança, já é outra. Então, isso mostra de forma, né, numérica o como muitas vezes existem 3 culturas opostas. Né? É como eu falar opostas, porque oposta parece que só tem 2 lados. Mas, assim, muito diferentes. E daí isso vem um problema muito grande. Exato. Realmente, essa cultura é um tema que dá, assim, uma semana seguida falando, porque são muitas coisas. Uma live só sobre isso. Total, exatamente. Mas eu acho que para a gente ir para o final aqui, né, fechar esse tema do autogerenciamento, de quem cuida de quem lidera, eu acho que a gente tem que fechar com uma questão importantíssima que quem está ouvindo aqui, eu acho que às vezes deve estar desesperado assim, meu Deus, tanta coisa que eu tenho que fazer, me desenvolver e tudo mais. Qual o momento? E será que eu posso errar como líder? E aí eu acho que é um tema importantíssimo, porque eu vejo que é muito comum, assim, minhas mentorias são todas com foco em liderança, e é na liderança ali do dia a dia, né? Então, pegando de fato o que está acontecendo naquele momento, quais são os conflitos e direcionando aquele líder e tudo mais. E é muito engraçado porque tem muitos líderes que têm a ilusão de que o líder não pode errar. Tem uma ilusão de, tipo assim, o que eu tenho que aprender, como que eu faço tudo para que eu não erre, porque eu não posso errar, porque eu sou o líder, eu sou o espelho, Só que, gente, a gente precisa entender uma coisa. O líder, ele é um ser humano, né? Então, assim, a gente não diferencia em nada. Não sou uma máquina, não sou um robô. Não, é um ser humano e que vai ter erros ali normalmente, entendeu? O que a gente precisa entender é o que eu faço a partir do momento que eu erro. Então, quando eu cometo algum erro, qual é o tempo que eu demoro para identificar que eu errei? Qual é o tempo que eu demoro para conseguir consertar o erro que eu tive, né? Qual é a minha postura diante do erro? Eu sou a pessoa que eu finjo que não errei, nada aconteceu, vou ficar bem quietinha aqui na minha, ou se eu errei com alguém, eu peço desculpas, eu me posiciono com essa pessoa, ou então eu jogo para baixo do tapete, finjo que não é nada. Então, acho que a gente precisa normalizar que, sim, podemos errar, isso é totalmente normal, principalmente porque uma liderança, ela se relaciona com perfis muito diferentes, e aí vai ser muito comum, assim, uma coisa que você fez com um liderado, você tenta fazer com outro, não dá certo, você erra. E você pode errar feio com outro quando você tenta fazer, porque as pessoas são muito diferentes. Então, você estar muito atento ali, assim, poxa, errei aqui, mas esse erro, ele não é um erro completo. Esse erro, ele dá certo com uma outra pessoa. Ou então, não, esse daqui eu errei com o time inteiro, preciso me posicionar com o meu time, pedir desculpa, ou então falar ali o que aconteceu, explicar, justificar e tudo mais. Então, eu acho que a questão é essa, o problema não é errar, o problema é o que a gente faz a partir desse erro, né, Gabi? Até porque é no erro que a gente aprende, né? Exatamente, né? É que a gente se questiona, que a gente se pergunta como é que a gente, se a gente está sempre acertando, por que a gente vai se perguntar o que a gente faria diferente? É a famosa frase, time que se ganha não mexe, né? Então, por que eu vou me questionar? Então, eu gosto muito do pensamento, né, de startups e tudo mais, que é de errar rápido para consertar rápido. Eu gosto. Eu acho que é bom. Então, não é se martirizar quando errar, mas sim parar, analisar e entender, porque eu errei e o que eu posso fazer diferente com esse erro para a próxima vez e consertar esse erro. Eu acho que o problema não é o erro, o problema é o que eu faço, né, como você falou, a partir desse erro. Né? E daí não só no sentido de desculpa e errei e assumir, mas principalmente o que eu posso fazer diferente. Né? Como eu posso fazer para não errar mais nisso, né? Porque é aquilo, gente, só um desculpa não adianta nada, né? A palavra desculpa não adianta nada, mas sim você realmente mostrar uma mudança, uma maturidade de, ok, entendi, vou atrás do que eu preciso fazer para que isso não aconteça mais, desde algo que eu preciso me desenvolver, ou às vezes só foi um aprendizado mesmo, né? Às vezes é algo que a gente precisa também a se desenvolver. Né? Às vezes é um erro que não mostra uma falta de atenção, mas às vezes algo que eu preciso criar de habilidade técnica ou comportamental em mim para que esse erro não volte a acontecer. Exato. Eu acho que até
esse assunto fecha bem aqui, né, esse tema, porque tudo isso que a gente falou anteriormente pode te ajudar também a lidar melhor com esse erro, a entender melhor como que você lida com esse erro. Por quê? Por exemplo, se você é um líder que faz todo o processo inverso do que a gente falou, de microgerenciar, de não deixar o time se desenvolver nem nada, quando você erra, esse peso ele volta muito maior para você. Quando você é esse líder autoritário, que nunca escuta o seu time, quando você errar, você pode ter certeza que a cobrança ela vai vir muito mais forte. Agora, quando você criou ali, eu costumo chamar de crédito emocional, né? Que você cria com o time, quando você já teve ali, já gerou aquela confiança, já tem muita conexão com o seu time e eles já te reconhecem como uma pessoa humana. Quando você erra, esse peso ele vai ser menor, entendeu? Então eles vão ter essa. Lembra que assim, a mesma abertura que você dá para o seu time se desenvolver, para errar, para acontecer alguma coisa, criar essa confiança para que eles te contem, é a mesma que você vai receber quando você errar. Então, assim. Até porque é o que a gente falou, a cultura, ela existe, a gente queira, quer não. O que é Isso cultura? É como a gente age. Exato, isso é cultura, é como a gente age. Então, por exemplo, é aquela famosa frase, as pessoas te tratam como você trata elas. Isso é construir uma cultura, às vezes, de relação. Às vezes, com a Brenda, eu vou ter uma cultura no nosso relacionamento que é diferente de uma cultura que eu vou ter com a Joana, entendeu? Porque eu e a Joana temos um outro mecanismo de relação e daí com isso existe uma cultura no nosso relacionamento ali de dois, né, que acaba sendo um pouquinho diferente. Isso significa que a pessoa é falsa, ela é muito duas caras? Não, gente, nós somos seres, o ser humano, né, ele é muito complexo. Ele tem milhões de caixinhas. Claro que tem a minha essência, tem a minha educação, tem a forma que eu fui, a minha visão de mundo, a forma que eu fui obrigada também a ter essa visão de mundo por conta da minha educação. Tudo isso perpassa nesses dois relacionamentos, da Brenda e da Joana. Mas, dentro dessas, o que diferencia entre elas, além de mim? É como a Brenda me trata e como a Joana me trata e como eu vou agir com esse tratamento. Isso é a cultura. Exatamente. Né? Até para falar que a cultura existe entre duas pessoas. Existe, nossa. O que a gente costuma falar, é o exemplo que você citou, né? Mas quantas vezes no dia a dia e tal a gente vai fazer alguma coisa e até comenta, né? Ai, não, com fulano não dá para falar assim. Não. Se fosse com ciclano, ele já ia entender de tal forma. Isso é cultura. Isso é o comportamento ali, o que acontece no dia a dia em relações. Por isso que a gente fala, né? Que essa coisa da liderança, essas habilidades e tudo mais, ela expande para várias outras áreas da vida, assim, e tem um impacto muito grande, assim, né, em todas as coisas. Sim, é isso. Acho que finalizamos, né, Brenda? Como sim? É um tema muito legal. Oi? Acho que foi bom, né? Conseguimos juntar aqui vários temas, mas eu queria reforçar esse ponto, tá, gente? De que quem cuida de quem lidera no final somos nós, então precisamos olhar mais para nós. Acho que é até uma questão de cuidado, assim, sabe? De autocuidado mesmo, pensando na sua própria carreira como líder, para você crescer, se desenvolver, e também fazer tudo isso sem adoecer, né? Mentalmente. Acho que é de extrema importância. Um cargo de liderança não significa não ter mais vida pessoal, não conseguir mais fazer nada. Não, muito pelo contrário. A gente precisa saber usufruir do que eles nos traz, né? Então, de uma forma, quando a gente consegue se desenvolver, ter esse autocuidado, olhar para nós mesmos, para o nosso desenvolvimento, acaba que fica uma passagem, uma trajetória ali profissional muito mais legal, muito mais leve. É isso aí, é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, né? Deixe comentário. Vou deixar aqui embaixo o Instagram meu e da Brenda. Segue a gente, né? Pode deixar aqui perguntas, como, né, conversar com a gente no Instagram. Vamos estar super disponível. E a nossa ideia, a partir de agora, é vir, né? Sempre a cada 2 meses, com um tema diferente. Então, deixa até, inclusive, temas que vocês gostariam de, né, que a gente trouxesse para a gente debater todo mundo junto. Seria muito legal, muito bacana. Com certeza. Muito obrigada pelo espaço, Gabi. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para acrescentar, para fazer juntas e com os nossos conhecimentos, as experiências e tudo mais. Eu achei muito legal tudo isso. E é isso. Bora para a próxima. Um beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.